Colossenses 3, do 12 ao 16, diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Vou repetir o verso 13 e 14, que é bem conhecido, e diz assim: não que eu pense que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão. Então, nós vamos nesse culto de ensino falar sobre o fator ex, né? Ex-marido, ex-esposa, o ser ex, o lidar com o ex, o passar pelo divórcio e o que fazer, coisas que abrangem justamente esse assunto. Por que esse tema? Por que nós colocamos esse tema nessas palestras sobre família? Algumas das falas de gabinete pastoral, aconselhamento, que eu tenho ouvido, eu separei para os irmãos verem. Exemplo 1 dizia assim: pastor, eu estou deixando a igreja, pois depois do divórcio não quero mais ver a cara do meu ex, que também vai na mesma igreja. Fala 2: tenho medo do que a minha ex pode colocar na cabeça dos meus filhos referente à minha pessoa. Exemplo 3: depois do que o fulano fez, nunca mais confiarei num homem. Exemplo 4: com que cara chegarei na igreja depois do divórcio? Ou seja, isso aqui foi só frases que eu, pastor Lediel, ouvi no gabinete, umas no ano passado, umas nesse ano. Agora você imagine como isso tem afetado, repercutido na vida das pessoas. É algo que atravessa muitos corações, muitas vidas. Por isso é importante falar sobre esse assunto. E, infelizmente, é pouco ensinado, pouco falado sobre essas verdades. Até por isso mesmo que nós vamos abranger. É claro que para iniciar uma fala sobre um assunto desse, que é um assunto complexo, delicado, né, nós precisamos aqui olhar para a palavra de Deus e lembrar que o divórcio, ele nunca é a possibilidade que o Senhor gostaria que acontecesse. Não foi Deus que criou o divórcio. Deus, ele criou a família. Mas devido à pecaminosidade do homem, ou seja, nós somos falhos, nós somos de carne e osso humanos, temos a natureza humana, ou seja, nós somos falhos, errantes, e corremos o risco de falhar também dentro de casa, no casamento, na criação dos filhos, nesse caso mais particular, no casamento, e acontecer o divórcio. E você que nunca tinha sonhado com isso, porque ninguém casa para se separar, ninguém casa para ser infeliz, mas os imprevistos da vida acontecem, os nossos erros, né, vai chegar uma hora que vão resultar em alguma coisa, nós vamos colher, e justamente as pessoas se separam. Não vou aqui entrar no assunto do divórcio, tá? O que a Bíblia ensina. Isso aqui em um outro momento a gente vai falar do divórcio, porque também é um assunto muito complexo.
Pastor, e o novo casamento? Quem se divorciou pode casar, mas Jesus diz isso. E o que é a carta lá que Moisés deu? E assim por diante. Eu não vou entrar muito nesse mérito, mas isso mostra-se desde o tempo de Jesus. E antes, ainda no tempo de Moisés, já se discutia isso, porque era um assunto polêmico já desde aquela fase. E já no tempo de Moisés, a coisa assim já era complexa. Né? Porque Moisés ele orienta a dar uma carta de divórcio justamente por causa do repúdio. Ou seja, os homens estavam repudiando as mulheres por qualquer coisa, né? E as mulheres não tinham a carta de divórcio para poder levar a sua vida adiante, ou poder, né, ser resgatada por um resgatador, não tinha isso. Então o homem ele ficava assim com a mulher na mão dele, literalmente. Isso era um absurdo diante de Deus, por isso que tem a história da carta de divórcio de Moisés. E quando Jesus fala do divórcio, não podemos esquecer que é uma pegadinha também para Jesus, né? Porque os fariseus querem saber a posição de Jesus para prender ele, como foi a questão da moeda lá, né? Senhor, aqui quer dizer, o imposto, né? E aí Jesus pega a moeda e com a pergunta também confronta. A mesma coisa acontece com o divórcio. Eles queriam pegar Jesus. Mas, enfim, tem muitas coisas que a gente precisa tratar do divórcio. Pegar desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento, que Jesus fala, que Paulo fala, enfim. É um assunto bastante complexo que nós vamos ver numa outra oportunidade. Mas o que de fato tem acontecido no Brasil? É o alto número de divórcios. No Brasil e no mundo. No Brasil, segundo um dado que eu peguei no primeiro semestre desse ano, acontece em torno de 150 mil divórcios por ano. Isso oficial. Né? Isso que vão lá no cartório e pedem o divórcio. 150 mil divórcios no ano. Segundo um autor, Gary Collins, que é psicólogo, ele diz que nos Estados Unidos, mais de 1 milhão de filhos presenciam o divórcio dos pais todo ano. Ou seja, se você pegar os últimos dados sobre o divórcio, os últimos índices de pesquisa do IBGE, você vai ver que o índice de divórcio tem aumentado. No começo desse ano, eles lançaram uma pesquisa dizendo que estagnou um pouco. Mas por quê? Porque muitas pessoas estão se juntando e pararam de casar oficialmente na justiça. Tá? Mas o índice de separação está alarmante, crescendo cada vez mais. E claro, isso afeta a igreja, porque acontece também com pessoas que são cristãs ou pessoas que vêm para a igreja nessa situação. Por isso é importante saber lidar com o fator ex, ser ex, né, e lidar com o outro ex. Uma outra coisa importante nessa introdução que a gente precisa falar é justamente que o divórcio, ele sempre vai machucar ambos os lados. Poucos divórcios, né, acontecem sim de uma maneira amigável, onde se separam e está tudo bem. Portanto, as pessoas ficam marcadas com isso. Mais uma vez eu ressalto, mostrando a necessidade desse assunto ser tratado. Então, é preciso saber lidar com o ser ex ou o fator ex. Por quê? Porque se ele entrar numa outra relação, isso, a maneira como ele lidar com isso, pode afetar drasticamente. Por quê? Porque os filhos que já sofreram com o divórcio, se não for lidado bem a situação de ser ex ou lidar com ex, podem ser muito mais prejudicados. Por quê? Isso limita o crescimento espiritual das pessoas. Então, muitas coisas mostram a necessidade desse assunto ser abordado. Quando nós olhamos para o texto bíblico, agora voltando para o texto bíblico, onde Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, né, eu avanço para o que está diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo ele estava falando à igreja de Filipos. E falando a respeito do quê? Sobre a comunhão com Deus, sobre a vontade do Senhor, sobre estar no centro da vontade do Senhor, sobre fazer aquilo que agradava ao Senhor. Por isso ele começa dizendo, olha, não que eu tenha alcançado. Ou seja, tem um alvo, tem um objetivo, é o que eu almejo, não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo. Esqueço-me do que ficou para trás,
prossigo, ando para frente, olhando para o alvo. E justamente nessa divisão que ele faz, que eu trouxe algumas coisas para a gente repensar sobre esse assunto do fator ex. Ou seja, me divorciei, e agora? Né? E a primeira coisa é justamente isso. O que Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ou seja, primeira coisa então, livre-se de pensamentos e comportamentos que não contribuem e não acrescentam nada na sua vida. Paulo nos orienta a esquecer algumas coisas que ficaram para trás. Seja as coisas que ele buscava, seja as coisas erradas que ele fez, seja os tropeços da vida. Esquece do que ficou para trás, para que isso não venha atrapalhar na tua caminhada. Quando há o divórcio, a separação, um dos grandes problemas que afetam as pessoas se chama culpa. Culpa. Porque todo mundo erra. Todo mundo erra. E por mais que, na teoria, às vezes isso não seja evidenciado, porque geralmente a tendência verbal é acusar o outro está errado, o outro sempre esteve errado, por isso que aconteceu o divórcio. Mas a culpa que isso gera, ela é notável na vida de praticamente todas as pessoas que passam pelo divórcio, principalmente daqueles que tiveram um papel mais determinante, ou que traiu, ou fez alguma outra coisa errada, ou agrediu, e assim por diante, enfim. Mas todos têm o seu papel de culpa. E isso precisa ser superado. Há 2 semanas atrás, chegou um jovem ali que estava passando pelo divórcio. E um sentimento enorme de culpa. Realmente, fez muita coisa errada. Mas aquele sentimento de culpa dele, de largar a esposa para ir ficar com os amigos na balada, largar a esposa para ir encher a cara e voltar bêbado para casa, o que a esposa foi se indignando até o momento que ela disse basta, vamos se separar, e se divorciaram. Hoje, numa outra situação, ele se arrepende. Mas ficar remoendo o passado, se enchendo de culpa, não vai melhorar nada. Não vai, na verdade, acrescentar nada para resolver essa situação. Então, isso é extremamente necessário, se livrar da culpa. E como que isso acontece? Confissão dos pecados, pedido de perdão, como eu já falei em algumas outras mensagens aqui. Isso faz que a culpa ela seja dissipada. Mas é claro, quando não tem confissão de pecados diante do Senhor, quando não tem um arrependimento verdadeiro, a culpa continua aprisionando a pessoa. E vai impedir ela de crescer e superar essa tragédia na sua vida. Livre-se da culpa, ou seja, das coisas que tem que ficar para trás, deixa a culpa e anda para frente. Uma outra coisa extremamente necessária que precisa ser esquecida, deixada para trás. Libertar-se das acusações diabólicas. Porque nesse momento, a pessoa está extremamente frágil. Irmãos, a psicologia até diz que o divórcio é uma espécie de luto. Porque você casou com uma pessoa, viveu anos com ela, alguém que você amava, alguém que você confiou, alguém pela qual você se entregou. De repente, você perde tudo aquilo. Claro, os fatores foram muitos, mas é um processo parecido com o luto, como você perder uma pessoa que você gostava. Talvez aquela pessoa com que você divorciou já não era mais a pessoa que você amava, gostava, mas a ocasião, o relacionamento, aquilo que vocês passaram de bom junto, pode gerar também um luto. Ou seja, deixa a pessoa fragilizada emocionalmente, carente, insegura, com medo, muitos entram em depressão. E nesse momento, nós não podemos esquecer que nós temos um adversário, que o papel dele é acusar. E ele vem com frasezinhas, ou falada por um, ou falada por outro, ou ele mesmo coloca isso na sua mente, por exemplo, agora está tudo errado na sua vida, e nada mais vai dar certo. Quantas pessoas chegam para a gente assim, desesperada, achando que pronto, a vida teve um fim, nada mais vai dar certo, o diabo fica lá, cutucando, é verdade. Outro diz, olha, você realmente
tem culpa do divórcio. Por isso que o teu marido traiu, você não satisfazia ele, você não era atraente para ele, e coisas desse tipo que acontece. As pessoas vêm já culpadas, destruídas, e o diabo fica lá, atormentando, atormentando, atormentando e atormentando. Irmãos, tem que cuidar com isso, porque quem cede para as investidas do diabo perde o valor de si, a autoestima vai lá embaixo. Eu fui pregar numa congregação nossa, há 2 semanas atrás, e lá eu encontrei uma irmã, conhecia já de 6 anos atrás, trabalhava com os adolescentes, passou pelo divórcio, mas eu não sei se foi a culpa, mas o sentimento de autoestima dela estava lá embaixo, ou seja, ela pensou que ninguém mais a amaria, então para o primeiro que apareceu, ela se entregou, teve uma decepção enorme, apareceu um segundo, se entregou, está no terceiro caso, tudo porque passou por um divórcio, o sentimento de culpa, medo, insegurança a dominou, o diabo colocou na mente dela, realmente, está vendo? Você não vale nada, quem que vai te querer agora? Você é uma divorciada. E o diabo foi alimentando isso, e ela chegou no momento de não se ver mais como uma mulher digna, de valor. Qualquer um que aparecia, ela se entregava. Tem que ter justamente esse cuidado. Quando eu olho para a Bíblia, meus irmãos, nós temos inúmeros casos de justamente reconstrução de vida, de pessoas que superaram as tragédias da vida e não deixaram que o diabo colocasse ela lá no fundo do poço. Se você olhar, por exemplo, para a vida de um grande homem chamado Davi, ver tudo que Davi passou e como que ele terminou a vida dele, você vai entender que Davi, ele também esqueceu muitas coisas que ficou para trás e olhou para frente. Porque se ele ficasse olhando as mágoas do passado, apegado ao passado, o termo ressentimento, ou seja, ressentir, sentir novamente todas as dores que já passou no passado e ficar remoendo aquilo, Davi certamente não seria esse homem que nós falamos dele hoje, que teve um final brilhante. Mas se você olhar o que ele passou, na sua casa, adultério, assassinato, filho estrupado, um filho estrupador, filho assassino, filho rebelde, filho tentando matar, filho tirando ele do trono, você vai ver que foi um camarada que precisou olhar para frente e se desapegar dessas coisas para trás ficaram. Se você, por exemplo, olhar justamente a passagem do filho pródigo, você vai justamente encontrar um Cristo, a figura de Deus, que é justamente aquele que perdoa, aquele que não quer que nós venhamos se apegar no passado. Quando o pai está de braços abertos e o filho, depois de ter errado, negou o pai, desrespeitou o pai, pediu herança, foi lá, desperdiçou tudo, se sujou no meio dos porcos, o pai não quer saber se o filho está sujo, se o filho está fedido. O pai não chega, peraí, aonde você colocou o dinheiro? O pai abraça. E é dessa maneira que nós conseguimos esquecer as coisas do passado e superar os erros, sabendo que o amor de Deus para conosco não muda, não altera. São coisas, meus irmãos, que a gente vai conseguir superar quanto mais perto nós estamos do Pai. Do Pai. Então, cuida com o diabo na acusação. E uma coisa importante também, aqui eu vou falar agora do outro lado da moeda, porque essa é uma moeda de 2 lados. Ao mesmo tempo que o diabo te acusa, querendo jogar os teus erros na tua cara e fazendo você ficar preso naquilo ali, você precisa entender que ele também te impulsiona a ocupar o papel dele e desenvolver algo parecido com ele, na questão de ficar acusando o seu ex. Você já parou para pensar nas tuas conversas, não sei se você já teve essa oportunidade de conversar com alguém que passou pelo divórcio, ou às vezes se você passou, presta atenção às vezes no teu comportamento. Geralmente, quando a gente conversa com alguém que passou pelo divórcio, quando ela não está no estado de extremo sentimento de culpa, ela está no oposto, no estado de extrema acusação da outra pessoa. Ela pega e hiperboliza as virtudes dela. Mas pastor, eu era uma mulher excelente, eu passava, lavava, cozinhava, meu marido sempre chegava, estava...
Mas ele era um caco, ele era um sem vergonha, ele não prestava, ele não queria trabalhar, ou seja, o outro não prestava para nada. E essa pessoa fazia tudo certo. Às vezes, acontece isso. E o problema é quando leva isso adiante e começa o tempo todo ficar jogando na cara do ex, né? Do ex, se divorciamos por causa disso, porque você fazia isso. E aí assume, literalmente, o papel do diabo. E começa daí, você vai ver, aquelas pessoas que começam a espalhar os podres do ex. Né? Tem gente que vai até para o Facebook. Porque vocês não conhecem o fulano, ele é desse jeito, porque vocês não conhecem a fulana, ela é desse jeito, daquele jeito. Nós tivemos casos aqui, né, que tivemos que chamar as pessoas porque estavam expondo a sua vida passada nas redes sociais. E o maior prejudicado era eles. Mas o diabo, ele também vai impulsionar vocês a fazer isso, a se tornar acusador e ter o desenvolvimento do papel dele. Irmãos, quando eu olho para isso, eu vejo uma proposta bem diferente do Senhor para cada um de nós. Nessa questão de não ficar culpando, esquece aquilo que passou. Por mais, digamos assim, que você tem razão. Digamos que a outra pessoa que você era casado realmente te machucou, te pisou, te humilhou, te traiu. Adianta alguma coisa ficar agora falando dela aí para os outros? Ficar jogando os podres dela, ficar acusando ela, jogando os podres dela na cara? Vai consertar o passado? Não, só vai piorar. Na verdade, vai deixar a situação muito mais inconveniente ainda. A ira de um com o outro vai ser ainda maior. Por isso que o Senhor, a proposta dele em Mateus 7, versículo 1 a 5, ela é bem dura, mas extremamente eficaz para evitar inconvenientes. Olha só o que Jesus diz. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também serão usados para medir. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da trave que está no seu próprio olho? Então, meus irmãos, assim, nós precisamos entender uma coisa. Os podres do passado, as coisas erradas que nós fizemos, deixa lá. Esqueça algumas coisas que não adianta você ficar remoendo, trazendo de volta, enchendo o seu coração com isso, que não vai trazer solução nenhuma. Tá, pastor, mas nós não colhemos aquilo que nós plantamos? Nós colhemos aquilo que plantamos, mas quando nós nos encontramos com a graça do Senhor, deixamos ela agir na nossa vida, o Senhor, Ele elimina, justamente muitas coisas de que viria para nos oprimir. Porque se eu e você, meu irmão, nós colhêssemos tudo o que nós já fizemos, acho que ninguém de nós estaríamos aqui. Isso é a graça. O Senhor, Ele vem e a justiça, a ira de Deus cai sobre nós. É claro que muitas coisas Ele vai permitir para nos orientar, nos educar, nos ensinar. Tem coisas que não tem como você, digamos assim, esquecer totalmente. Mas o ressentimento, sentir novamente as tristezas, as mágoas e essas coisas, e procurar ficar difamando a outra pessoa, assumindo o papel de acusador, isso mostra que você não esqueceu nada, mas aquilo lá ainda está à flor da sua pele. E isso não é saudável. Esqueça as coisas que ficaram para trás, que não vão agregar e acrescentar nada na sua vida. Na continuação do versículo, Paulo ele vai dizer assim, avançando para as que estão adiante de mim. Ou seja, eu preciso esquecer algumas coisas e eu preciso avançar para frente. Tem um caminho a se seguir. Pastor Ledial, o que o senhor quer dizer com isso? Quero dizer, meu irmão, que a gente precisa entender que mesmo depois do divórcio, a vida continua. O divórcio, ele é doloroso, machuca a alma, machuca o coração, destrói uma família, mas não é o fim de uma vida. Não é o fim de uma vida. Como muitas pessoas daí pensam que agora nada mais faz sentido, porque o meu marido pediu o divórcio, porque a minha esposa me abandonou. E agora, pastor, o que nós vamos fazer? A vida continua. É claro que vai ter que ter um ajuste, vai ter que ter algumas coisas, mas a vida continua. Por quê? Porque eu já vi pessoas que perderam o marido ou perderam a esposa
mas correm o risco, por não saber lidar com a situação e achar que a vida acabou, de perder o que restou da família, como os filhos. E eu já vi pessoas que perderam os filhos depois de um divórcio. Perderam os filhos literalmente, de não ter mais prazer na vida, não ter mais prazer em família, e os filhos têm que se virar na vida, literalmente se virar na vida. Uma outra coisa perigosa, né, quando não se olha para frente e vê que a vida continue, é ter o risco de perder a fé. Porque nós temos falado que a base da nossa vida tem que ser Cristo. Ele é a rocha inabalável. Nós corremos o risco de o nosso casamento ruir. Todos nós somos humanos e corremos esse risco. Por isso que nós temos que todos os dias investir conforme os ensinamentos do Senhor. Como o noivo cuida da noiva, né? Como Cristo, o marido, cuida da igreja. Assim nós devemos cuidar da nossa esposa, as esposas cuidar do marido. Mas todos nós, não tem um sequer aqui, do púlpito à porta, que pode dizer, não, eu não vou ter esse risco, meu casamento sempre vai ser perfeito. Não existe isso. Mas a base da nossa vida tem que ser Cristo. Porque um dia que nós venhamos decepcionar com o nosso cônjuge, se isso entrar na nossa casa, a gente não venha se desmoronar e achar que a vida não faz mais sentido. Quando Cristo é a nossa rocha, isso não acontece. Vamos sofrer sim, porque somos gente, mas com Cristo nós permanecemos de fé e a vida continua. E um grande problema de quando eu falo de risco, né, da fé, quando nós vemos as pessoas passando pelo divórcio, é que infelizmente a maioria das igrejas não estão preparadas para lidar com essa situação. Meus irmãos, vocês não têm ideia a quantidade de casal que nós atendemos. E é claro, a proposta da igreja é sempre de quê? De procurar uma reconciliação. Reconciliação. Ixi, mas são muitos casos diferentes, né? Cada caso tem que ser tratado de uma maneira exclusiva. Tem casos que não adianta mais. E daí o marido abandonou a esposa, foi para uma outra cidade com uma outra mulher. A igreja vai tratar como aquela mulher que ficou, a esposa, a ex-esposa agora daquele homem, que era membro da igreja. A igreja vai ficar o quê? Acusando? Porque agora ela é uma divorciada. Então, se ela cantava no coral, pastor, eu acho que não deve mais deixar cantar, viu? Porque agora não conseguiu nem segurar o marido, está divorciada. Pastor, né, ele dava uma saudação, pregava de vez em quando, agora ele não pode mais fazer isso. É complicado, porque a igreja, quando não está preparada, vai apenas acusar, apontar, e a pessoa que já está num momento crítico, delicado, cheio de medo, de insegurança, vai morrer. Daí a igreja, em vez de edificar o corpo de Cristo, se torna assassino de crente, assassino daquele ainda que queria e precisava de uma ajuda naquele momento. E às vezes pega um versículo ali, não, mas está aqui, pastor, está aqui. Divórcio só é permitido em caso do adultério. Então, se o marido abandonou a esposa, mas ele não adulterou, ela não tem mais, né, como estar bem diante de Deus, não pode mais casar, agora ela vai ter que passar o resto da vida dela aqui, né, nesse cantinho do banco e assim por diante. E daí fica preso nesse versículo e esquece de todo o contexto bíblico, de um amor de Deus que sempre dá uma nova chance, daquele que não apaga o pavio que fumega, daquele que está disposto a reconstruir nova história e nova vida. Às vezes se esquece disso. Então tem que ter um cuidado muito grande, olhar para frente, saber que a vida continua. E claro, quando eu falo disso, é justamente olhar para frente, permanecer firme com os propósitos da frente. Porque às vezes as pessoas esquecem disso, de caminhar para frente, e fica dando uns passos para trás. Um dos principais passos para trás, quando o ex, ou se você é ex, ou lidar com o ex dá, é justamente a vontade de vingança. O que nós lidamos com casos onde o ex, ou aquele que sofreu nas mãos do outro, enfim, quem passou por um divórcio quer se vingar. Pastor, mas aquela pessoa não presta, ele fez muita coisa errada, eu preciso me vingar, ou assim por diante. Por exemplo, tem um caso em Santa Catarina, não vou falar a cidade,
mas onde o homem, depois que separou, né, da mulher, começou a se vingar. Em vez de olhar para frente, tocar a vida dele, começou a se vingar. Então ele jogava fotos, né, comprometedoras dela na internet, né, para queimar o filme. E também, nós já tivemos aqui em Blumenau, casos onde a mulher, né, vivia queimando publicamente o filme do marido, ou seja, querendo o tempo todo se vingar. Por isso, meus irmãos, tem que se vencer esse ressentimento. Isso acontece quando eu esqueço para trás, mas eu continuo olhando para frente. Porque se eu esquecer o que está para trás, mas não andar para frente, ficar parado, eu vou de vez em quando dar meia volta, olhar para as coisas que estão atrás e começar a remexer naquilo que está lá. A vida continua, tem que andar para frente. E outra, essa questão de vingança, quem é cristão se esquece que a vingança pertence a quem? A Deus. O problema, meus irmãos, é justamente, né, e nesse caso, é o que eu sempre falo para os adolescentes, cuida com as amizades, cuida com o que estão falando no teu ouvido. O problema, até nessa questão, é as amizades. Né? É o amigo daquele homem que se separou. Ele fica dizendo, cara, você tem que acabar com aquela sem vergonha. Né? Olha o que ela fez. Tem que tal. E a mulher fica, ele não prestava, olha tudo que ele fez para você. Você tem que agora humilhar ele. Você tem que tirar dele tudo que você pode. E fica ali. Quando a proposta do Senhor é outra. Olha o que Paulo vai escrever em Romanos 12 e 18 sobre esse assunto. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe, não os amaldiçoe. Alegre-se com os que se alegram, chore com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas inferiores também. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal, mas procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Loucura, meus irmãos, a proposta do Senhor. Mas quando nós aceitamos, deixando que a graça dele cure as nossas feridas, guie a nossa vida, isso se torna um comportamento natural. A gente não procura ficar se vingando do ex. E claro, isso vai fazer com que ele também queira se vingar e fazer outras coisas para você. E os inconvenientes só vão se agravar. Se nós obedecermos a palavra do Senhor, e mesmo assim o ex nos persegue, ele tem agido como nosso inimigo, a proposta do Senhor é, não pague mal por mal, mas vença o mal com o bem. Isso aqui, irmão, é uma coisa fantástica para vencer os inconvenientes na questão do divórcio. E a terceira coisa, eu tenho que acelerar que o tempo está voando. Esquece o que ficou para trás, que não vai acrescentar, os comportamentos que não vão ajudar, os sentimentos que não vão te construir nada. Esquece isso. Olha para frente, caminha para frente. E a terceira coisa, que ele deixa bem claro, faça de Cristo o centro da sua vida. Olha o que ele diz, prossiga para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Às vezes a gente é tão limitado que a gente esquece disso. Não, pastor, mas eu procuro o prêmio do verdadeiro cristão. O nosso foco é Cristo e o nosso prêmio é o céu. E nós vamos ser galardoados e tal. Mas se esquece de que para chegar até lá, você precisa a cada dia cumprir o mandamento de Cristo. Negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir adiante. Olhar para Cristo, Ele é o nosso foco, Ele é o nosso alvo. Não tem, meus irmãos, ninguém que vai receber esse prêmio que Paulo está falando, se você não viver uma vida cristã autêntica. Não ter Cristo como o seu referencial e fazer de Cristo sendo a sua vida. Consequentemente, o que eu quero que você entenda?
Todas as tuas decisões, elas precisam engrandecer o nome do Senhor. Não importa se você foi um divorciado, o que você passou, o que você fez. Se você quer reconstruir sua vida, vencer esses inconvenientes, faça de Cristo o centro da sua vida. E é claro, quando eu falo disso, a gente pode entrar em alguns fatores aqui. Principalmente na questão de família. Nós falamos que família é projeto de Deus. Deus ama a família. E nós precisamos lutar pela família. Pastor, mas eu passei por um divórcio. Ok. Você ainda tem filhos? Lute pelo bem dos seus filhos. Lute pelo bem dos seus filhos. Irmãos, o divórcio, ele leva os filhos a sofrerem muito. Porque pai é pai, mãe é mãe. Se eles cresceram naquele ambiente, os dois se unindo, se amando, eles entendendo que eles são frutos do amor, quando o amor não cabia mais no coração do papai, no coração da mamãe, nasceu a herança do Senhor, o filho. Se houver a separação, pode ter certeza, os filhos sofrem e sofrem muito. Mas isso pode ser amenizado e não agravado, dependendo do comportamento dos pais. Irmãos, uma das coisas, por exemplo, que os pais têm ferido os filhos e agido contra a vontade do Senhor, é quando não mantém um relacionamento saudável com os filhos depois do divórcio. Ou seja, se você ficou com a guarda dos filhos, cuide, ame, invista nos seus filhos, mas não limite o contato dos seus filhos com o seu ex ou a sua ex. Não limite, porque as crianças precisam ter o contato com o pai e com a mãe, se relacionar saudavelmente com ambos. Mas hoje o que mais acontece é isso. Aconteceu o divórcio, cada um quer puxar o filho para o seu lado, ou, infelizmente, hoje tem alguns até que querem empurrar os filhos para o outro, para se ver livre, e esquece de ter um relacionamento saudável com aquela criança, ou aquele adolescente, ou, em muitos casos, aquele jovem, que teve a vida inteira o referencial de pai e mãe, e de repente, já na terceira idade, os pais se separaram, e o filho já quase adulto, fica ali, sofrendo, e às vezes perde o relacionamento com o pai justamente por causa disso. Tem que ter muito cuidado a respeito disso. Por exemplo, nós temos enfrentado muito o caso da pensão. Nós tivemos já irmãos da igreja que foram colocados na prisão, foram presos. E nós, pastores, tivemos que ir lá ajudar e tentar, porque não pagou pensão. Isso hoje dá cadeia. Mas, agora, você imagine na mente de uma criança. É claro que a criança precisa da pensão. E se os filhos não estão sob a sua guarda, se você é um cristão verdadeiro, você tem que pagar a pensão. Porque isso é a lei. Temos que ser exemplo no cumprimento da lei. Tem que pagar a pensão. E, claro, se por acaso acontecer um problema, um mês não vai conseguir pagar, tenta conversar. Por isso, o comportamento cristão é essencial. Dialogar com o ex, falando, olha, não vai dar, mês que vem, eu pago dobrado, enfim, tem que negociar. Mas agora você imagine isso, ele não pagou a pensão, vou mandar para a cadeia. O que se passa no coração de um filho sabendo que o pai dele foi para a cadeia, foi preso? O que se passa? São assuntos, meus irmãos, extremamente delicados. O orgulho de cada um precisa ser mantido. Ambos os lados egoístas, querendo o seu bem. Eu quero dinheiro, eu não consigo pagar, mas às vezes está gastando também com outras coisas. Cada um dos lados egoísta. E a criança sofrendo. Tem que ter cuidado com isso. Um outro problema também, que não é um comportamento de um verdadeiro cristão, é querer compensar a ausência dele ou dela com presentes para o filho. Geralmente, isso acontece muito com aquele que não fica com a guarda dos filhos. Se é o homem, daí uma vez por mês ou uma vez por semana ele encontra o filho. Daí ele leva o filho para o shopping, dá presente e tal, mas passa a semana toda sem
ter um contato, falar nada, fazer nada com o filho. Às vezes passa um mês. Conheço casos que já ficou 5, 6 meses, sem falar, sem mandar um contato com o filho, mas de repente chega, vamos filho, nós vamos no Beto Carreiro, e o papai vai te dar um tênis Nike, o papai vai te dar um videogame novo e tal, e depois, o resto dos outros 6 meses, nem se preocupa com o filho. Querendo compensar a ausência com presentes. Isso dá ânsia de vômito em Deus. Porque você foi chamado para ser pai e ser mãe, e eu tenho falado aqui, o melhor bem que você pode dar para os seus filhos é conhecer o Senhor e colocar ele com os alicerces dos princípios e valores do Senhor. E isso não acontece quando se fala uma vez por mês com o filho, uma vez a cada 3 meses, não acontece. Isso é relacionamento. Relacionamento. Então, meus irmãos, nós precisamos fazer de Cristo centro da nossa vida, inclusive no trato com os filhos. Você quer ver um outro fator que tem destruído o coração dos filhos? É quando o ex ou a ex fica falando mal do pai ou da mãe dele. E jogando o filho contra. A tua mãe agora está com aquele outro lá, é uma sem vergonha mesmo, não presta e tal. E fica enchendo. Você nem devia mais respeitar ela. E fica enchendo a cabeça do filho ou da filha do ex. Quando chega lá, como é que foi lá com teu pai? Aquele sem vergonha, não presta. E fica. Nem devia mais ligar para aquele homem, nem devia mais a bola para ele. O que se passa no coração de um filho assim? Irmãos, tem uma história. A menina, os pais se separaram quando ela era adolescente. Quando ela chegou nos 19 anos, ela ia casar, conheceu um homem, um jovem, né? Organizaram todo o casamento. E daí, a mãe, uma semana antes do casamento, diz, olha, se o teu pai for, eu não vou. A menina, ela tinha se programado para entrar na igreja com o pai. Não é mais o marido da mãe, mas é o pai dela. O que ela fez? Ela cancelou o casamento dela e foi fazer o casamento em outro país, ela com o marido, né, e alguns familiares dele. Por quê? A situação inconveniente dos ex. Não sabiam lidar e prejudicaram o sonho de uma garota. E isso aqui é só um exemplo do que nós temos visto acontecer aí, em todas as idades, né? Pai e mãe brigando e jogando os filhos um contra o outro pelo fato de não mais estarem casados. Enfim, atitudes cristãs no trato com o ex, no trato com os filhos. E para isso, meus irmãos, aqui a gente podia entrar em tanto assunto quando eu falo em prática cristã. Mas quando eu falo em ser cristão, eu estou falando em liberar perdão. Se tem mágoa, e o nome já diz, má água, que está apodrecendo aí, fedendo dentro do teu ser, prejudicando, intoxicando aí as fontes saudáveis da tua alma. Se tem essa má água, tira isso. Isso acontece através do perdão. Se preciso for, olha no olho da outra pessoa, do teu ex, da tua ex, e diz, olha, eu quero te perdoar por isso, eu quero pedir perdão por isso, mas resolva as coisas, isso faz bem. Se você sabe que a outra pessoa, né, não quer nem papo, tal, enfim, confessa diante de Deus, mas procure o perdão, né, e perdoe, aprenda a perdoar. Uma outra coisa é aprender com o momento difícil que se passou, a superar os erros, a vencer as dificuldades da vida. Um cristão verdadeiro, ele vai sempre estar fazendo isso, aprender com o erro. Certo sábio, ele dizia, olha, crise vem para todos. Para alguns, a crise se transforma em tragédia. Para outros, a crise se transforma em escola. A proposta cristã para nós é que toda crise se transforme em escola. Nós venhamos tirar aprendizado daquilo para quê? Para evitar os erros que cometemos, para superar as dificuldades que nós nos metemos, né? E nesse caso, dentro de uma relação conjugal. Enfim, são tantas coisas, meus irmãos, que a gente precisa olhar para Cristo e dizer, eu preciso fazer e agir dessa maneira. Os versículos 15 e 16, para a gente concluir, do que nós lemos, diz assim,
Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Ou seja, você já recebeu uma porção da graça do Senhor. Você conhece algumas coisas dos princípios e valores do Senhor. Faça a sua vida realmente valer a pena cumprindo isso que você conhece. E busque cada vez mais. Ou seja, coloque em prática justamente todo esse seu aprendizado. Sabe que o Senhor nos manda amar a todos, inclusive aqueles que nos aborrecem, inclusive aqueles que não gostam de nós. Já parou para pensar talvez como Cristo trataria o seu ex? Ou a sua ex? Essa é a pergunta que você tem que fazer para superar os inconvenientes. O que Jesus faria no meu lugar? Só que não é uma hipótese, né, que não tem uma resposta, porque basta você olhar para a Bíblia e você vai ver como Deus tratava as pessoas. Aquele que negou, ele perdoou. Aqueles que estavam açoitando as suas costas, furaram suas mãos, furaram o seu lado, ele disse: Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Se você se diz cristão, trata o seu ex como Cristo trataria. E daí você pensa, mas é muita humilhação. Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, obedeça a Ele, você vai ver os milagres que Ele vai fazer nesta área da sua vida. Para finalizar, meus irmãos, eu quero finalizar falando de algo maravilhoso que é a graça de Deus. É a graça que nos dá sabedoria para vivermos até durante as dificuldades da nossa vida. Vivermos bem. Porque não adianta enfrentar a dificuldade, mas viver uma vida desgraçada, humilhada para os próximos anos. Quando nós mergulhamos na graça do Senhor, deixamos que essa graça entre em nós, nós somos novas pessoas a cada dia. Superamos dificuldades, superamos problemas, superamos o passado. Quando a graça está em nós, nós temos força, se for o caso, até de reconstruir o nosso casamento e fazer que o ex deixe de ser ex e volte novamente a ser um cônjuge. Se não tem mais jeito, né, deixa o Senhor trabalhar em você. E se você for começar uma nova família, o Senhor te dá graça para que você venha fazer da melhor maneira possível. O Senhor te dá graça para você vencer a culpa, as dores da alma do passado, a graça do Senhor. Que graça já diz, é uma coisa que é um favor imerecido, que a gente não merece, mas você tem a liberdade de aceitar ou não essa graça do Senhor. E o meu conselho para você, aceite a graça do Senhor, deixa Ele trabalhar na sua vida, e você vai ter uma nova história, uma vida reconstruída em nome de Jesus. Amém? Vamos se colocar em pé, nós já vamos finalizar. Eu quero fazer uma oração. Se você não está passando por isso, certamente você conhece alguém que está precisando de uma intercessão nesse momento. Alguém que está passando pelo divórcio, ou passou pelo divórcio, não conseguiu ainda dar a volta por cima, está sofrendo. Provavelmente você conhece filhos que passaram pelo divórcio dos pais e estão sofrendo até hoje. Eu gostaria que você trouxesse à tua memória justamente essas pessoas. Quero chamar o pastor Black. O pastor Black vai estar fazendo essa oração. E nós vamos apresentar diante de Deus. Se for o teu caso, apresente o teu caso. Mas traga na tua mente agora uma pessoa que precisa da tua ajuda. E nós vamos interceder. Paz do Senhor, vamos orar? Senhor, nós estamos diante de Ti, ó Pai, depois de ouvirmos a Tua palavra. Deus, nós sabemos, ó Pai, que por causa do coração do homem e da maldade do homem, muitas tragédias, muitos desastres têm acontecido. Deus, muitas quebras, Senhor, muita coisa nós temos trazido para dentro de nós. Pai, nós sabemos que não é plano do Senhor o divórcio, mas por causa da dureza do coração do homem o divórcio acontece. E nós sabemos, ó Pai, que em Cristo Jesus
a tua graça poderosa nos alcança. E hoje a nossa oração, Pai, é por aqueles que aqui estão e que estão de repente passando por um processo de divórcio, ou passaram por um processo de divórcio e ainda estão, Senhor, num processo de cura. Ó Deus, que a tua graça alcance esses corações. Senhor, nós também oramos por aqueles que são familiares, que são próximos, que são amigos, conhecidos, ó Deus, que estão no processo de divórcio. Senhor, tu és um Deus que é capaz de reverter a situação, e se a situação não for revertida, ó Pai, que tu dê a graça suficiente para que essas pessoas envolvidas andem para frente, alcancem o prêmio que é Cristo Jesus. Ajude, Deus, para que toda ferida seja curada, para que todo erro seja perdoado, e para que as pessoas sejam livres para a glória e louvor do Teu nome, e que o divórcio e que a separação não seja o ponto final, mas sim, Senhor, que a Tua graça coloque uma vírgula e diga: prossiga. Nessa fé nós oramos nesta noite, em nome de Jesus. Amém.